Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Episódio especial do Clube da Exame Invest, episódio comemorativo, episódio de gala, começa agora. E por quê? Porque finalmente falaremos do quadro de medalhas do clube. Se você está chegando no clube agora, todo episódio, todo gestor que vem aqui compartilhar sua carreira, compartilhar suas experiências, compartilhar os seus cenários e suas estratégias de investimento, no final ele deixa uma ação da Bolsa Brasileira para brincar aqui com a gente. Lembrando, é uma brincadeira, não é uma sugestão de investimento, é uma brincadeira até peculiar para os gestores que passam aqui ter que escolher um papel para um prazo de 3 meses em relação ao Ibovespa. Mas juntamos hoje, tivemos a honra dos 3 primeiros colocados no quadro de medalhas do clube estarem presentes aqui. Shogun, abre a imagem, mostra os 3 gestores. Enquanto o YouTube carrega essa imagem de peso, deixa eu fazer o convite. Não é qualquer conexão que vai conseguir baixar as imagens. Deixa eu fazer o convite. Por favor, fiquem à vontade de se inscrever no canal, acionar o sininho e estar por dentro do que passa na cabeça dos melhores gestores do mercado financeiro, de um jeito leve, de um jeito descontraído e que comece a edição especial do clube Quadro de Medalhas. Deixa eu começar apresentando aqui na minha esquerda, Gustavo Salomão. Que honra revê-lo. Ídolo do episódio 9, Gustavo Salomão, gestor CEO da Norte Asset. Seja muito bem-vindo de volta ao pódio na mesa central do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, Daniel Cunha. É um prazer inenarrável. Que menção honrosa. Dado que estou aqui na cadeira do senhor Bruno Lima, que infelizmente não pôde participar. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, uma honra dividir esse pódio com gestores de renome. De peso. De peso incrível aqui. Incríveis. Seguindo aqui, o relógio, Rodrigo Fonseca, uma honra revê-lo aqui na mesa central. Rodrigo Fonseca, CIO da Frontier Capital. Seja muito bem-vindo à mesa central do pódio do Clube da Exame Invest. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, BTG. Um prazer estar com o Salomão, com o Luiz. Uma honra estar aqui com vocês. E para completar o pódio do clube no quadro de medalhas, Luiz Constantino, CIO da Rio Asset. Seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com todos vocês. Senhores, deixa primeiramente abrir aqui a honra de tê-los. Obrigado por participar. Acho que faço das palavras do membro do clube essa brincadeira. Acho que na verdade foi uma prerrogativa de juntar um debate entre mais de um gestor, né? Os episódios do clube a gente traz um gestor para conhecer melhor ele, compartilhar aqui até histórias de vida, economia, carreira, cenários, sugestões de investimentos. E é um primeiro episódio que temos 3 gestores. Que comece o debate, que comece o embate, quiçá combate, porque não Salomão, tá aqui já me olhando. Brincadeiras à parte, o clima é leve, descontraído. Vamos revisitar o call de vocês, vamos revisitar as ações que os colocaram aqui, que de fato, para brincadeira do clube, ao terminar o episódio de cada um, vocês deixaram uma ação aqui na mesa que nos próximos 3 meses realmente performou muito bem. Teve uma performance de excelência, principalmente contra a Bolsa Brasileira. Salomão, deixa eu começar com você. Você foi realmente o primeiro episódio aqui que conseguiu figurar dentro do top 3, vamos dizer assim, do quadro de medalhas do clube. Seu episódio foi o episódio 9, foi ao ar no dia 1º de dezembro ainda de 2020. 21. E o que vai ser interessante é o seguinte, vamos fazer essa rodada aqui de cada um expor qual foi o seu papel, o porquê que você escolheu ele na época, o que você estava vislumbrando e de fato performou. E o mais curioso, se vocês ainda têm ou não, dado que certo tempo passaram, todos vocês e o time de vocês fazem uma gestão ativa e o cenário mudou muito. Salomão teve aqui dezembro de 21, Rodrigo, Luiz tiveram no fevereiro desse ano. Janeiro, né? Fevereiro, você foi a última semana de janeiro. Rodrigo Fonseca já foi em fevereiro. De lá para cá, tivemos uma guerra, infelizmente, uma reprecificação significativa do juro americano. Então vai ser muito interessante saber o papel de vocês quando vocês escolheram na época, se justifica ainda ou não, e a atualização da visão de vocês no momento atual da Bolsa.
A Bolsa hoje, na verdade, está marcando uma mínima desde que o clube começou. Já estamos abaixo dos 100 mil pontos. Então, realmente entender o que vocês estão vendo do cenário e até hoje as escolhas e vamos dizer assim, o que seria realmente o top pick de cada um. Salomão, vamos começar com você. Virada de novembro para dezembro de 2021, o senhor escolhe, eu me lembro muito bem, Arezzo. Correto. E que se mostrou de fato um call muito acertado. Só lembrando, esse ranking aqui ele foi formado dentro de 25 gestores que já passaram por aqui e hoje temos o top 3. O senhor está no top 3 de 4 medalhas do Clube da Exame Invest com Arezzo. Recapitula pra gente o que foi esse call e atualiza o que você está entendendo hoje do papel vis-a-vis contexto aí, cenário. Beleza, obrigado Daniel pela introdução. Naquele momento foi 30 de novembro, bem final de novembro, e lembrando que era um momento que a Bolsa vinha de 5 meses consecutivos de queda. Foi um segundo semestre realmente muito ruim. Caiu julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Tinha sofrido bastante. E a gente achava, e o call naquele momento refletia um pouco isso, a Arezzo tinha caído bastante, né, naquele momento, e a gente via um cenário micro muito interessante para a ação, né? A Arezzo, só revisitando, né, a empresa conhecida de varejo, tanto de sapatos como também indo para o vestuário, tinha uma série de mudanças acontecendo, né? Ela tinha feito aquisições e tinham sido muito bem sucedidas, né? Um caso importante foi da Reserva, né? Mais focada em moda masculina, né? Lembrando que a Arezzo é mais focada no público feminino, e ela estava se transformando num house of brands, né? Tinha um sucesso, representava a marca Vans no Brasil. Então, era muito o caso micro da empresa, né? Tinha acabado de fazer uma aquisição também da Carol Bassi, que é uma outra estilista, que tem uma marca também muito que está crescendo bastante. Então, ela estava se posicionando como uma house of brands, né? Uma casa de marcas. E a gente gosta muito, né? Aí tem uma tese nossa, de gostar muito de empresa de marca, que a empresa de marca é mais resiliente. E uma das coisas da tese também, então, tem várias empresas de varejo, né, de vestuário, que às vezes são lojas de departamentos que não tem uma marca específica, né? E essas empresas podem sofrer mais competição, por exemplo, até tem aquele aplicativo novo, aquela Shein, que é uma Zara chinesa, compete com essas empresas que não têm marca. Quando você tem marca, você tem um público que gosta do seu produto, que é mais resiliente. Além disso, a gente estava já antevendo, né, quer dizer, no cenário de inflação alta, juros altos, e a gente não queria estar envolvido em empresas de varejo que vendiam muito a crédito. Que a gente percebia que tinha um risco de deterioração nesse cenário de consumer finance, né, de consumer credit. Então, a Arezzo é focada em classe A e B, não está exposta a crédito, uma empresa muito bem tocada, assim, executando muito bem no micro, crescendo bastante, né, year over year. E ela teve daí, quer dizer, razão do resultado, assim, o quarto trimestre foi espetacular, foi acima do que era esperado pelos analistas, a gente estava antevendo isso, a gente fica muito ali na ponta, conversando com a empresa, perguntando com o RI e tal, como é que está indo, etc, tal, como é que vocês estão animados ou não, e a empresa continuou desempenhando bem. Então, o primeiro trimestre também desse ano foi muito bom, e a gente está acabando o segundo trimestre, né, que só vai ser divulgado o resultado em agosto, provavelmente, e a gente continua confiante, já respondendo, a gente continua confiante no caso da empresa, ela continua outperformando o setor de varejo como um todo, né? O setor de varejo é um setor que sofreu bastante com alta de juros, com inflação, com queda de poder aquisitivo da população, etc. Tem essa questão de empresas que têm exposição a crédito, né, que daí também começam a sofrer um pouco na margem, né, por essa questão. E a Arezzo continua bem posicionado. De novo, empresa de mesmo case. Então, foi bem nesse período, né? E a gente continua acreditando na empresa, a gente continua posicionado em uma posição ainda relevante da Norte Asset. Interessante. Só até para recapitular, pelo menos a janela de 3 meses que te colocou aqui na brincadeira do quadro de medalhas do clube, o papel subiu quase 22%, se não me engano. A Bolsa conseguiu ter um repique de 11%, mas realmente se outperformou de maneira relevante. Vamos dizer assim, o índice Bovespa no período, uma performance bastante interessante. Rodrigo Fonseca, da Frontier Capital. Seu papel realmente, e o mais interessante, um setor que quase nunca apareceu aqui, assim, já apareceu para debate pouco, setor agrícola, foram poucos os gestores que vieram aqui
trouxeram case, trouxeram uma tese de investimento do setor agrícola. E, se não me engano, perdão se estou fazendo justiça a alguém, mas o único que pegou uma ação do setor agrícola para participar do quadro de medalhas do clube foi você com SLC Agrícola. Seu papel subiu 27% nessa brincadeira, nessa janela de 3 meses que a gente tem aqui. Realmente uma performance muito interessante. Se você puder revisitar para a gente o que foi o case, o que você viu ali na época e hoje, diante do atual cenário, se você ainda gosta, carrega, atualizar para a gente a sua visão sobre SLC Agrícola, Rodrigo. Perfeito, Daniel. SLC foi uma posição bastante importante na nossa carteira ao longo dos últimos 2 anos. É uma empresa que está num setor relativamente defensivo, dado o ambiente que a gente via também, é uma qualidade, né? Você está num ambiente, uma empresa que dependesse menos do cenário, era um ambiente de alta inflação, um ambiente de várias incertezas, ano eleitoral. E a gente sempre achou que o valor da empresa até hoje não é muito bem percebido pelo mercado. Parte dos atributos de ganhos da empresa não aparece nos balanços, que é o ganho imobiliário, aparece por fora, né? A gente gosta muito da qualidade da gestão da empresa, acha que ela pode criar valor no tempo. E estava num preço interessante, acabado de sofrer um pouquinho, tinha um relatório que saiu de um concorrente, se fosse da BTG não teria acontecido isso, mas saiu de um concorrente batendo na ação e achando que a soja ia cair, no final a soja não caiu, subiu, a empresa continuou num ambiente bom e a ação performou bem num ambiente adverso para a Bolsa. A gente continua gostando da tese, a ação bateu R$55, agora está R$49, eu acho que nesse ponto agora menos de 10 bilhões de reais, né? Uma empresa que deve lucrar 1,5 bi, acho que tinha uma preocupação com pressão de fertilizantes, poderia pressionar as margens, mas a gente acreditava que isso não ia acontecer. Já houve alguma queda de preço de ureia, de nitrogênio. E olhando para frente, a empresa continuou bastante interessante, principalmente no ambiente que a gente vive, mesmo numa condição mais normalizada de lucros, né? Acho que os últimos 2 dias foram ruins para commodities em geral, então acho que ela acabou sofrendo junto, assim como o petróleo caiu, né? Ela acabou caindo também. Mas é uma empresa que a gente gosta bastante, continua carregando na carteira. Tem outras posições, obviamente, mas foi muito bom para a gente e acho que continua sendo um bom investimento, na nossa opinião. Cara. Saber um pouco assim, das outras posições, atualizar, só para fechar essa primeira rodada, da gente relembrar, né, qual foi o papel que realmente lhes trouxeram a esse patamar privilegiado do top 3 do quadro de medalhas do Clube da Exame Invest, terminar com o Luiz Constantino da Rio Asset, que você foi o único que trouxe esse case aqui, de 34 episódios que temos até agora, você foi o único que trouxe essa tese, esse papel, e no final escolheu ele por causa de medalhas do clube, e realmente foi muito bem, com uma performance de quase 17% no período, onde no seu período, a sua janela, a bolsa ficou meio de lado, então realmente foi uma performance muito interessante. Smart Fit. Então, o call de Smart Fit ele foi final de janeiro, né? A gente estava saindo da nova onda de Omicron e influenza. A gente acha que, bem ou mal, a Smart Fit tem muito espaço para crescer ainda no Brasil. Ela sofreu bastante na pandemia, né? Todas as academias com as restrições que aconteceram. Então, a base de alunos por academia tá muito abaixo do que rodava no pré-pandemia. A gente acha que tem uma recuperação importante para acontecer. A gente olha os números lá fora, a gente olha as unidades da Smart Fit fazendo essa recuperação. Acho que depois até dessa janela, a Smart Fit sofreu bastante recentemente. A gente acha que tem uma oportunidade importante ainda na empresa. Acho que teve uma decepção com a retomada que estava acontecendo na operação brasileira. Hoje, para botar em contexto, né? Hoje a empresa está rodando, nas academias que existiam pré-pandemia, está rodando 81% do número de alunos por academia. E aí, se a gente olhar entre as regiões, Brasil, que está abaixo, né? Está rodando 74%. Quando a gente olha México, já está em 84%, que é um patamar parecido com o que a gente vê as operações lá fora rodando. E outros da América Latina, né, que aí tem Peru, Chile, Colômbia e vários outros países, já está rodando a 96% pré-pandemia. Então, a retomada está acontecendo de forma forte nos outros países. De fato, o Brasil decepcionou um pouco, né? A expectativa antes era que a gente estaria chegando perto dessa base pré-pandemia no final do ano, né? Essa expectativa perto do IPO. Acho que isso foi sendo revisado ao longo do tempo. Hoje, provavelmente, só vai acontecer para o meio do ano que vem, segundo semestre. Mas a gente vê a retomada acontecendo. Por exemplo, o Brasil mesmo cresceu 7% o número de alunos entre o quarto tri e o primeiro tri. Né? Os outros países cresceram ainda mais forte. Eu acho que tem um efeito de renda, né? Contração. O Brasil é um dos países que, se você olhar, teve uma compressão, né? Tirando os auxílios agora, uma compressão de renda real casa de um dígito, né? Um dígito alto. E quando a gente olha os outros países, isso não aconteceu, né? Então não teve essa contração. Então a gente tem um movimento de expansão. Acho que você está fazendo um movimento de recuperação de base com vento contra. Então a recuperação está acontecendo, não na velocidade que se esperava, mas o resto da operação está indo muito bem.
A gente acha que a direção continua, a gente acha que tem muito espaço para penetrar no Brasil e na América Latina também. Eu acho que um ponto importante que a empresa não ficou parada nesse tempo também, a empresa está tentando se ajustar a parte de custos. Então, assim, com toda a inflação que a gente teve no Brasil, se olhar o custo por academia da empresa no Brasil, subiu 2,3% nominal desde a pandemia. Então, assim, é um controle de custos bastante forte, né? Nas diversas linhas, né? Eles têm tentado fazer esse controle. Então, acho que a empresa está se preparando para, no mesmo nível de alunos do passado, ter uma margem muito mais alta, ou seja, tentar, mesmo enquanto essa recuperação não acontece full no Brasil da base de alunos, conseguir manter as margens não tão abaixo do que era no passado. Então, esse movimento acontece, a gente continua achando que a tese estrutural tem muito crescimento embutido, é o player líder e consolidador que a gente enxerga nos diversos mercados que está presente. É uma tese que no mundo inteiro a gente viu a academia líder desse modelo, né, que chama de High Value Low Price, consegue expandir mercado, consegue aumentar a penetração. No mundo inteiro essa penetração vem acontecendo. E hoje, mesmo nesse cenário, né, que em 2023 a gente fica com resultado não normalizado ainda, a gente estaria vendo a empresa negociar perto de 13 vezes lucro, que parece bastante descontado. Se normalizasse o lucro, esse múltiplo fica muito baixo. Então, a gente acha que tem um espaço, mesmo no cenário que é retomado no Brasil, demora muito para acontecer, ou até termina sendo no nível mais baixo do que tinha no pré-pandemia, que ainda tem uma upside muito importante na ação para acontecer. Então, a gente continua com a posição e acho que tem bastante oportunidade aí. Interessante, bem interessante revisitar e relembrar a tese de cada um, o papel que realmente, né, na brincadeira nos trouxe aqui. Vamos começar uma certa discussão, porque a partir de agora estamos terminando o primeiro semestre. Em especial, o último mês do primeiro semestre, junho, está trazendo uma correção forte na Bolsa Brasileira. Perdemos o patamar de 100 mil pontos. Realmente, Bolsa agora, né, enquanto a gente conversa aqui, está rodando o próximo patamar de 98 mil pontos. Isso é o menor nível desde meados de 2020. O que começa a surgir de oportunidade agora, tá? Tentar pegar só como um link aqui o setor de varejo, o setor de consumo, por alguns motivos. Que realmente foi o que trouxe dois pódios aqui no Clube de Medalhas, né? O Salomão Quaresma, o Constantino, com a Smart Fit, se não me engano, é considerado ali no nicho de varejo de consumo. E a gente sabe o tamanho da correção de valor da queda que teve essa classe na Bolsa. Aliás, carta muito interessante que a Rio Assets trouxe. Vamos botar o link aqui, onde vocês começam ali logo no início dissecando realmente a performance setorial dentro do Ibovespa, e a performance que o setor de varejo teve e ainda de alguma forma está tendo é muito notória. Sempre tem sido um tema recorrente aqui. Correção na casa de 70%, 80% para alguns ativos desse setor de varejo na Bolsa Brasileira. Fica aquela pergunta, não está... Tem alguém que já foi demais? Tem alguém que já corrigiu em excesso? Parece ter a vontade de entrar? Ou até o Salomão, que no episódio 9 que ele participou aqui, o setor já vinha de uma correção forte, ele pegou uma ação no setor e falou, e eu ainda estou vendido, eu ainda estou esperando mais quedas e mais correções para esse setor. Pois bem, cá estamos nessa virada de semestre de 2022. Como que vocês entendem esse setor? O Salomão já falou que ainda mantém Arezzo muito pela resiliência, Constantino também pelo case ainda de reabertura e de recomposição de margem aqui da Smart Fit. Tem alguma outra empresa que começa a chamar a atenção para vocês em termos de oportunidade de investimento? Seja por reforçar o case para esse novo cenário que está se desenhando, ou seja porque realmente já foi muito penalizada? Alguém chuta aqui, alguém levanta primeiro o papel aqui de varejo? Ou não, ainda é um setor que realmente não está atrativo, por mais quedas que a gente tem observado, não tem ainda grandes calls aqui para dar. Se eu puder começar, eu acho assim, tem, de novo, você colocou muito bem nessa questão, né, dessa reprecificação e de repente, teve um de-rating muito grande, né, dessas empresas, porque até a expectativa de resultado e de crescimento não se materializou em vários casos. E em outros casos até foi um de-rating por causa da situação toda da Bolsa, né, do que aconteceu lá fora, etc., e também, né, de resgates que ocorreram na indústria, bem né, lembrado, dada a competição com a taxa de juros alta, né? Então, como para o investidor, a queda da Bolsa trouxe venda, trouxe resgates, as pessoas tiveram que vender as ações. Então, realmente, acho que teve esse momento de fluxo que é um fator relevante. Bom ponto. Para nós, gestores, avaliarmos no momento de entrar ou não, entender um pouco, né, como é que está esse humor do investidor com o mercado.
Mas tem casos, acho que assim, não dá para generalizar o setor de varejo, porque tem histórias micro muito diferentes, né? Aquele caso que eu te coloquei que eu estava short, que era um setor de e-commerce. Revisitem episódio 9, que realmente o Salomão pegou na veia um case short naquele caso, ou seja, apostando no direcional de baixa da ação. Então, e eu ainda não acho que é o momento de entrar em e-commerce. Eu ainda estou negativo com o setor de e-commerce, ainda tenho posições vendidas no setor. Agora, tem outros casos que eu acho que sim, não só a Arezzo a gente gosta, mas até um pouco até na tese que eu falei de marca, né? Por exemplo, uma empresa que a gente gosta bastante, que também tem marca, que é líder de setor e que está entregando resultados bons, né? Está crescendo, o segundo tri vai ser muito bom e é um setor totalmente diferente, é a Vivara. É uma empresa que a gente gosta bastante, de novo, tem marca, né? Teve, né, esse trimestre é um trimestre muito importante, porque tem Dia das Mães e Dia dos Namorados. Então é um trimestre muito forte para esse setor de joias. Verdade. Né? E ela lançou uma nova linha, que é a Life by Vivara, etc. Está indo muito bem. Interessante. A gente gosta bastante de Vivara. E, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a Arezzo negociando a 13 vezes lucro ano que vem. A Vivara acho que está negociando a 11, 12 lucro ano que vem. Quer dizer, muito barata, crescendo. Primeira vez que aparece esse papel. E, de novo, porque a competição da Vivara, né, é um monte de pequenas joalherias, etc. Tal, né? Ela é um cara grande do setor. Você fez uma... que eu ia comentar aqui, que é uma posição eu nossa. Vi que a reação dele foi concordar. A leitura não corporal é Tolong também. A leitura não foi corporal foi Tolong também. Quero reforçar o call. Reforça você. Mas é uma das maiores posições nossas, né? E é maior em consumos. Tem um aspecto interessante, que... cara. Ela tem quase 17% de market share, o segundo tem 2 e pouco. Então a vantagem de escala é brutal. O ganho fiscal que ela tem, por exemplo, só pela escala que ela tem produzir lá em Manaus é quase metade do lucro, então é muito difícil competir, né? A vantagem para a escala para formar a marca, para poder contratar Gisele Bündchen, né? E é um produto interessante no varejo, porque quando você não vende bem, em geral você tem que marcar para baixo os preços no varejo. Nesse caso, você derrete a joia e faz um outro produto. E quando o preço do ouro sobe, da prata, você tem um problema de poder aquisitivo, né? Não consegue vender os produtos, ele monta um produto diferente com outros ingredientes, outros produtos, e aí você barateia um pouco o ticket. Então, ele conseguiu lidar com um aumento de 100% nos custos sem ter problema de margem bruta. Interessante. E é uma empresa que não sentiu o dano do ano passado. Porque quando você toca num ambiente de consumo, tem um fator macro que é muito preponderante, né? Então, esse momento de inflação crescente e aumento de juros, né? Você tem muita queda de consumo, que a demanda aperta, né? Dado a inflação. Em alguns produtos, né? Bate muito também a questão do juro, que é o financiamento, né? E nesse caso não aconteceu porque ela está em clientes de mais alta renda, ou média alta renda, então acho que ela não sentiu os problemas do ano passado, uma empresa que está 12 vezes lucro na nossa conta. Ela tem mais de 200 lojas da marca Vivara, que é a principal, acho que pode ir para 400, ela tem 30 e poucas lojas da Life, que é o produto prata, e uma loja separada que pode chegar a 200 lojas também, então tem muito crescimento, com ROIC de 25%, 30%, retorno sobre capital, a 12 vezes lucro. Se continuar insulada desse lado macro, eu acho que é uma história muito boa, né? Claro que é uma empresa de uma capitalização um pouco menor. Mas, de novo, também naquela questão que eu coloquei, não vende a crédito, né? Não é um negócio de consumer finance, então tá protegido. Bem blindada nesse sentido. Desse lado também é isso, uma classe social mais alta, que sofre menos. Mais resiliente. E é um pouco isso que ele falou, dessa substituição. Eles são... E, de novo, aí tem essa questão de management, que é uma questão, obviamente, fundamental em todas as empresas, né? Então, um management muito bom, né? Da Arezzo, da Vivara, a gente gosta muito. Salomão, vou aproveitar, desculpa, te cortei. Lógico, não, mas só pra gente conseguir acompanhar, eu fico aqui anotando para depois fazer um dever de casa, que meu mundo não é muito bolsa, então eu gosto muito quando traz até cases novos. É a primeira vez que Vivara tá aparecendo, e aí a pergunta que eu faço pro Bruno Lima, dado que você tá sentado no lugar honroso de Bruno Lima na mesa central do clube, qual o ticker de Vivara? Viva 3. Viva 3, ótimo. Pra gente poder acompanhar aqui. Interessantíssimo. Termina, por favor, que eu te cortei. Não, só para não me alongar muito, mas assim, a Vivara é um exemplo, né? Tem diversos outros exemplos, então, porque o setor é muito diversificado, né? Graças à quantidade enorme de IPOs que a gente teve, né? Nos últimos anos, tem várias empresas muito boas de novo, Vivara é a única listada
nesse setor de joalheria. Você tem, por exemplo, uma empresa que atingiu um nível interessante, que ela cresce muito, sofreu bastante também, que é a Pets, que já tradou num múltiplo muito alto também, no setor pet. É um outro setor de varejo também, que é resiliente. E é um múltiplo mais alto, porque ela cresce muito mais. Mas nesse nível que ela está agora, a gente acha interessante. A gente não tinha ela em outros níveis, mas assim, tem essas características específicas, então, que não dá para generalizar. Agora, por exemplo, e-commerce, que é um setor importante, que tem várias empresas, é um setor que depende, que tem muitas empresas de e-commerce, tem lá a questão de crédito associado. Tem a questão que, poder, às vezes concentrado em eletroeletrônico, o poder aquisitivo com a inflação afeta muito, isso não vai mudar, quer dizer, o preço da geladeira vai subir. Então, e continua muita competição, e as empresas de comércio eletrônico não têm marca. Né? Você vai consumir, você quer o produto, no melhor preço, melhor frete, melhor prazo de entrega, então é muito bom pro consumidor, né? Só que para as empresas tem uma competição ferrenha. Né? O cara oferece frete grátis. Pô, o frete não é grátis. E a gasolina subiu. Quer dizer, o frete ficou menos grátis ainda. Então você tem um monte de pressões em custo ali que se tornam complicadas. Você tem 7 competidores, né, atualmente no mercado brasileiro. Então é difícil. É uma situação ainda... Por isso que eu não acho que ainda é o momento de entrar, embora o setor tenha sofrido muito. Interessante. Luiz, deixa eu até lembrar... Para a gente até fechar esse setor de varejo, está bem interessante surgindo aqui, pelo menos estreia de Vivara aqui na mesa. Pets aparece, não muito, mas algum outro gestor trouxe. Acho que foi interessante aparecer aqui de novo. E você, no seu episódio, que é aqui, todo o perdão Liminha, depois vai te contar do meu salário, que eu não lembro qual foi o número. Mas no seu episódio eu achei muito interessante que realmente você trouxe, na época, primeiro os papéis assim, que surgiram na mesa. Smart Fit foi um deles, e o outro, espero não estar errado, Arcos Dourados. Perfeito. Né? Exato. E é até interessante, porque ainda compõe aqui o setor de varejo, não sei ainda qual a sua atualização com o papel de Arcos Dourados, e se você quer trazer algum outro, ou discordar deles também, fica à vontade. Não, perfeito. O Arcos Dourados, de fato, foi uma das teses que a gente comentou, né? Acho que é uma empresa que tinha feito várias iniciativas importantes, que já estavam materializando em 2019, acho que com a pandemia não ficava tão aparente, a gente achava que a empresa ia sair melhor do que entrou, né? E eu acho que os resultados têm mostrado essa direção, né? Só lembrando rapidamente, delivery e drive-thru foram canais que se mostraram super relevantes durante a pandemia, têm mostrado novas ocasiões de consumo, então no final as lojas do McDonald's têm vendido mais do que elas vendiam pré-pandemia, a rentabilidade tem aumentado, as margens já estão muito acima do pré-pandemia nas operações que ela tem. Então, assim, os resultados têm sido bastante positivos, a ação performou muito bem. Desde então, assim, os nossos números também melhoraram. Então, a gente continuou com a posição, uma posição um pouco menor, mas a gente continua gostando. Acho que dentro do setor de varejo que você falou e consumo, que de fato é um setor que é mais propenso a sofrer nesses momentos que a gente teve uma pressão de custo muito grande, né, numa economia que não está forte, né? E, então, de fato, as empresas têm muito essa dificuldade de quanto repassar isso para o cliente na ponta, né? Então, acaba demorando a repassar ou perdendo receita se repassar muito rápido. Então, de fato, é um setor que costuma sofrer mais, né? O setor de varejo e consumo como um todo. Então, tem algumas histórias que a gente acha que ficaram exageradas nesse cenário, mas acho que são posições para ter menor ainda, porque ainda passa por um resultado mais apertado. Então, uma que a gente tem é a Alpargatas, por exemplo, a gente comprou ao longo desse ano. Acho que ela sofreu uma pressão muito grande, acho que ela tem muito pricing power, né? Então, assim, a marca é muito forte, Havaianas. Já fez um repasse em janeiro, que começou a bater no resultado no final do primeiro tri. Teve um repasse de preço novamente agora em maio. Então, assim, ainda é um curto prazo desafiador, né? O preço da borracha subiu muito. Mas, assim, os repasses estão sendo feitos. E eu acho que no nível de preço faz sentido ter uma posição pequena. E outra que eu acho que não passou tanto por essa desaceleração de receita, acho que teve algumas marcas que ganharam muita força, né? Se mostrou muito relevante, que é a Soma, que a gente também tem uma posição... Essa que eu achei que você ia falar. Não, mas é uma outra empresa de marca. Você preparou o pitch para Vivara, eu achei que você ia falar Soma. Interessante, fala. Também são, de fato, uma house of brands, né? Acho que tem diversas marcas usando a expressão que o Salomão usou. Então, e eu acho que ela teve uma execução muito boa na marca da Farm Global, né? A Farm Global deve terminar esse ano sendo metade, mais ou menos, da marca da Farm Brasil. Então, assim, é uma das
maiores, umas marcas brasileiras com maior faturamento lá fora, né? Então, de fato, a Havaianas, né, era o grande case, né? A própria Arezzo, né, tem esse movimento lá fora, mas assim, eu acho que ela performou muito bem na Farm Global, é um espaço que a gente vê muito grande, está entrando para a Europa, e as outras marcas também estão indo bem, a Farm Brasil, né, a NV também está muito forte. Então é uma história que a gente também tem uma posição intermediária. Interessante. E também gosta dentro do setor de varejo. Bem bacana, assim, realmente, né? Pelo menos interessante ver que toda essa correção que o setor trouxe dentro da Bolsa Brasileira já começou a surgir alguns nomes aqui com a visão de vocês que já vale a pena pelo menos se aproximar, fazer um dever de casa, tentar entender melhor. Pedir ajuda do Salomão, não só porque ele está sentado na cadeira do Bruno Lima, mas também porque trouxe aqui um papel estreante no clube Vivara. Cara, e você que é bom de causar discussão, Salomão, algum papel, alguma tese, não necessariamente que você tenha, que você está extremamente convicto, mas pode ser algo que você está começando a se interessar e que você acha que por algum motivo não é consenso, ou o mercado ainda não está olhando muito, que você gostaria de trazer aqui para a mesa, por que você está começando a se interessar, independente se você já está montando posição ou não, mas que você sabe que seus colegas ou pares na indústria podem ainda ter alguma certa reticência, algum certo ceticismo para entrar nesse papel agora. Vem algo na sua cabeça? Cara, acho que assim, nunca é difícil falar que os papéis são todos consensuais, né? Eu acho que tem papéis que são, acho que tem esse consenso maior tal. São mais amplamente descobertos, quase estão sempre sendo comentados, e alguns acabam saindo um pouco do radar e que você enxerga que realmente tem algo interessante aí para olhar, para fazer. Independente se já esteja fazendo, já esteja na sua carteira ou não. Mas você quer que eu coloque isso como um call para frente? Para levantar aqui para discussão. Tá bom. Assim, um papel que a gente gosta muito, né, e a gente acha que até, de novo, a gente gosta de olhar o micro das empresas, né? E tentar se proteger do macro, né? Porque acho que não dá para desassociar a empresa, o micro, e falar, pô, o management é muito bom, os caras são fantásticos, sem olhar macro, inflação, juros, cenário lá fora. Fluxo, que você acaba da experiência e falou, putz, mesmo que o cara era bom, não tem como o cara, ou competição e tal. Uma empresa que está muito bem posicionada, e é uma empresa de commodity, mas é uma commodity diferente, né, que é proteína, que a gente gosta muito, é Minerva. Tá? Mas é que não é que a gente está começando a comprar. Por isso que eu passo a bola para você, Salomão. Primeira vez que aparece Minerva aqui no clube também. Interessante. Vou falar o código para você, BEEF3, BEEF3. Anotado, eu e os membros do clube agradecemos. Mas só para falar um pouquinho da tese, de novo, é uma tese que casa duas coisas, né? Só para lembrar, e para as pessoas não confundirem, a Minerva é uma empresa de frigorífico, mas que tem o business é diferente de JBS e Marfrig. Então a Minerva, basicamente, para entender o que é de Minerva, ela tem frigoríficos posicionados, né, aqui no Brasil e América do Sul. Então, ela tem planta na Argentina, tem planta no Uruguai, etc. E ela compra gado. Então, ela depende do quê? Da oferta de gado aqui. E realmente a região aqui da América do Sul é o low cost producer no mundo, né? E os grandes países exportadores são, né, essa região, né, Brasil, Argentina, etc., Austrália e Estados Unidos. E o grande consumidor, né, atual, que cresceu muito de relevância, é a China. Tá? E o ciclo do gado, né, é um ciclo interessante, que, né, você tem que, né, ter, vamos lá, produção de gado, efetivamente, você tem que engordar o gado, chega uma hora de abate, e daí você exporta. Então, não é um ciclo tão fácil, né? Não é tão rápido isso. Sim. Então, tem umas ondas que você tem mais oferta, dependendo da decisão que foi tida em algum momento, e tem essa geografia. Alguma geografia tem mais oferta, outra tem menos oferta, porque, obviamente, o gado aqui não é só para exportação, também é para o mercado doméstico, né? E a gente está com uma oferta muito grande, está entrando num momento de oferta grande de gado no Brasil. Então, preço para baixo, né? E com uma demanda grande, né, aumentando demanda em China. E sendo que há problema de oferta nos Estados Unidos para exportação e na Austrália.
Então, a Minerva é a empresa melhor posicionada, que quando você olha o business dela, né, ela é muito focada para isso, para capturar essa queda de custo no insumo e esse aumento de demanda no produto dela. Né? E isso, você vê, é meio desassociado o ciclo do gado, de novo. Você não vai conseguir, eu quero produzir, é diferente do ciclo do frango. Né? Quando tem uma granja, tal, você produz mais rápido. Sim. Ele leva mais tempo. Então, essa oferta vai acontecer agora. Está acontecendo agora e é fato. Né? E há esse problema de oferta na Austrália e nos Estados Unidos. Então, efetivamente, ela deve subir margem, que atualmente, de novo, a margem desse business é uma margem mais baixa. Ela está uma margem de cerca de 9%. A gente acha que vai para 11%, 12%. Ela está num valuation abaixo da média, porque também sofreu, né, com esse processo de rating. Ela está tradando a 4,5 vezes EBITDA, a gente acha, para esse ano. Para ano que vem, a gente acha que é 4, até um pouco abaixo. Então, quer dizer, ela está crescendo, ganhando margem, bem posicionada e olhando assim, vamos olhar um macro que pode afetar, sem grandes fatores que vão afetar isso. E até, por exemplo, né, você tem essa preocupação, obviamente, quando você olha commodities, de forma geral, né, e proteína é uma commodity, de recessão, tal, etc. Mas dado que o grande drive, a Arábia também é um consumidor relevante, até o Chile é um consumidor relevante da Minerva, mas como o grande driver é a China, ela está bem posicionada para capturar isso. E ela está nesse ponto mais resguardada, é mais resiliente isso. Então, de novo, é um momento do ciclo. Né? Então, nesse momento do ciclo, a gente gosta bastante de Minerva. Interessante. É a primeira vez que surge Minerva aqui. Não sei se Luiz, Rodrigo, vocês têm alguma coisa para... Não sei se vocês acompanham o papel, mas ao menos o setor. Porque commodities, realmente, pelo menos desde o final do ano passado até hoje, todo episódio, todo encontro que a gente faz aqui, commodities surge, petróleo quase 99% do tempo. Rodrigo pegou bem a agricultura, né, soft commodity que a gente chama. Alguma atualização no cenário assim, de commodity para vocês em termos de alocação, em termos de preferência de papel, Rodrigo? Assim, você realmente já pegou uma que tem bastante ligada a commodity? A gente continua achando que o ambiente é bom para commodities, apesar dessa correção recente, que é muito em função do aumento de juros nos Estados Unidos, né? A preocupação maior com recessão. A gente continua achando que estruturalmente é um ambiente mais favorável. A gente tem basicamente agro, petróleo e um pouco de minério, tá? É um pouco a nossa combinação lá. A gente continua achando uma boa alocação, tá? Para petróleo, quem tem sido mais seu cavalo, assim? A gente chegou a ter mais Petrobras, a gente reduziu uma boa parte da posição e a gente tem PetroRio também. Tá. Aí você mistura follow-on, né? Tem muito técnico no mercado hoje também, né? Você tem empresas, efeito técnico de follow-on que estão acontecendo, ou no caso do setor elétrico, depois eu queria comentar um pouco, o setor que ficou muito atraente, assim, teve a oferta da Eletrobras, sugou muito recurso setorial, todo mundo teve que vender um pouco de energia elétrica para comprar a Eletrobras. Então, eu acho que tem preços muito atraentes. Independente se o momento, como você perguntou de consumo, né? Às vezes tem empresas que estão ótimo investimento para o longo prazo, mas que talvez vão cair mais antes de subir, né? Então, por exemplo, associado ao ciclo de inflação, ciclo de juros, talvez demore um tempinho, mas são ótimos investimentos para quem conseguir aguentar, tiver condições de aguentar a turbulência, né? Então, eu acho que tem alguns exemplos aí bem óbvios de empresas muito baratas para você investir no longo prazo. Né? Mineradora, quando você trouxe que foi CBA, não? Não, no meu caso é Vale mesmo. Vale. Mantém ainda? Mantemos. A gente tem uma posição relativamente pequena hoje, né? A gente soube operar bem Vale ao longo do tempo, hora de comprar, hora de sair. A gente tinha... a gente fez uns 4 movimentos. Acho que os 3 primeiros acertamos na veia. Esse aqui ainda não deu dinheiro, mas... Pegamos uma alta e uma queda juntos. Vamos ver para frente agora como é que funciona. Esse segundo semestre, reabertura, entre aspas, aí de China, né? Então, a gente tem uma posição ainda, a gente acredita que ainda vale a pena estar exposto no setor, apesar de uma posição menor, mas hoje o preço é bem mais convidativo também. Interessante. Constantino, a Rio Asset está com uma posição mais relevante, assim, commodities, algum papel mais específico? Não. No setor de petróleo, a gente tem algumas coisas, né? A posição mais relevante para a gente no setor é PetroRecôncavo, né? Que foi uma grande contribuidora de resultado esse ano. Essa tem aparecido aqui no clube Petrobras também foi, desde o início do fundo, né? Da gestora, foi o papel que mais contribuiu. Hoje é uma posição mais intermediária, mas também a gente ainda mantém, tem uma geração de caixa muito forte acontecendo, apesar de todos os riscos, claramente, de intervenção, riscos ligados ao cenário eleitoral. E tem uma posição pequena em PetroRio. Então, acho que são os 3, assim, a história que a gente
do lado micro, que sempre deu mais conforto para a gente, foi PetroRecôncavo, e com a aquisição recente de Bahia Terra. Na verdade, assim, né, ela está em negociação com a Petrobras ainda, está bem avançado. Eu acho que essa aquisição acontecendo de fato pode gerar bastante valor para a empresa. PetroRecôncavo, até para quem quiser entender melhor o cenário, foi até o último episódio do clube, episódio 34, Felipe Perdigão da Marasset, ele mergulhou bem aqui em PetroRecôncavo. Foi bem interessante pegar o feedback, a tese, aliás, é uma das grandes apostas que ele tem no setor de petróleo, lá na Marasset. Foi entrar em elétricas que o Rodrigo levantou essa bola aqui, e como a gente está vindo de petróleo, e o Rodrigo você falou, já tivemos Petrobras relevante, hoje ajustamos, Constantino chegou a ser realmente uma das maiores geradores aí de alfa retorno para Rio Asset, reduzimos por causa de maior proximidade eleitoral, risco de intervenção, ou realmente a falta de visibilidade ou de convicção de que é o próximo governo. Vamos trazer esse tema aqui para a mesa. Segundo semestre do ano, 2022, Brasil, temos eleição, e aí tem as estatais, pelo menos federais aqui, de maior representatividade na Bolsa, Banco do Brasil, Petrobras, e a recém-privatização de Eletrobras, o que mudou, o que não mudou, o que muda assim, de benchmark e parâmetro para as demais elétricas, geradoras, transmissoras aí, de energia. Rodrigo, eu vou começar com você. O que você vê hoje na Eletrobras, esse movimento pós-privatização, se ainda tem valor no papel ou não, mas nesse setor de utilities que a gente chama na Bolsa, o que seria o seu destaque? Eu acho que a gente está gostando muito do setor. Eu acho que teve, como eu comentei, essa oferta muito grande que acabou afetando preços em geral. Então, os ativos ficaram muito baratos. A gente tem, por exemplo, muito investidor. Vou para renda fixa. Estou comprando aqui IPCA mais 6, IPCA mais 7. Isso é uma boa discussão. Fala. Exatamente. Equatorial hoje. Uma das melhores empresas, mais bem geridas. Cria valor para caramba. O cara faz aquisição, quase que triplica o valor que ele paga. Hoje está projetando 11% ao ano mais inflação. Um negócio assim, muito valor para você carregar. Uma empresa muito bem gerida, já vencedora, já aprovada. Vai ter desafios? Vai. Tem uma renovação de concessão, pode tirar um pouquinho de valor, dependendo como vier. Teve a última aquisição, foi um passaporte de entrada em outro setor, então não criou tanto valor assim. Mas eu acho que é uma empresa muito, muito atraente. A gente tem a Auren, por exemplo, uma empresa aí, antiga CESP, né? Que a gente enxerga lá. A taxa interna de retorno é muito alta, né? O papel tem um fluxo mais curto, assim, da ordem de 14%, 15% ao ano, mais inflação. Mas, digamos assim, uma empresa que pode subir 40%, 50%. Interessante. A Equatorial também. E a Eletrobras também. A Eletrobras é uma história de gestão. Está começando agora, né? Com essa chapa inicial, acho que foi muito favorável, né? Um time bacana que colocaram lá. Esses três papéis a gente vê 40%, 50% de valor potencial. São papéis um pouco diferentes. No caso de geração da Auren, que a gente gosta bastante, acho que tem toda essa inflação de commodities, né? É engraçado que não afetou o preço de energia, né? Em algum momento isso aí vai ter algum respingo para o preço de energia, né? Oferta e demanda, alguma hora começa a chegar. É uma empresa que hoje o mercado tem algum receio, como é que ela vai usar, como é que ela vai fazer aquisições, né? E será que ela vai destruir valor? Eu acho que eles vão ser disciplinados, eu acho que pode entrar também, começar a devolver mais capital para acionista também. Tem ativo em Três Irmãos, pode ser que monetize em algum momento. É uma gestão nova, bacana, que está lá, que veio da Votorantim. E é um desses ativos que eu até diria que é meio esse negócio de fora do consenso, né? Fora do consenso porque eu não vejo muita gente defendendo que é sexy, não é sexy, meio boring, né? É isso que a gente ia falar. Meio largado, né? E todo mundo... Então, eu acho que são ativos, os três ativos eu gosto muito. Assim, a gente tem os três... E eu acho que são ativos com muito valor e que dependem um pouco menos do ambiente do que outros setores que a gente comentou aqui. Então, acho que são evidências de como tem ativos baratos na Bolsa, né? Isso é de alguma forma largados, porque o que você falou, né? Não são sexy, são boring, etc. Como o Salomão comentou, também tem um aspecto dos resgates, né? Perfeito. A indústria de gestão ativa tem muito mais consumo do que no índice. Então, é normal que os ativos de consumo, os ativos queridos da indústria de gestão ativa deveriam estar mais baratos, porque são os que têm mais fluxo vendedor, né? O que a gente escolheu como melhor, a gente está tendo que vender. Então, eu acho que tem algumas oportunidades associadas a isso também. E o Tiris, além disso, vem um caminhão de dinheiro aí que vocês ajudaram a colocar no mercado. Então, de papel, né? Então, acho que é um pouco isso. Assim, a gente vê bastante valor e é uma tese fácil de quantificar. É diferente de algumas teses de consumo. Qual vai ser a margem que vai estabilizar? Quanto vai piorar a demanda? Aqui é menos sensível, então você consegue fazer conta e ver que está barato mesmo. Né? Interessante. E o Utility Salomão, Constantino, vocês têm alguma coisa? Não? Eu tenho Eletrobras, né? Também uma posição relevante, né? A gente
já tinha um pouco, né? A gente vinha carregando um pouco, acreditando, né, que a privatização ia ser bem sucedida. Compramos mais na oferta, então a gente gosta. Eu acho que, eu concordo com o Rodrigo, assim, depende de menos coisas. Acho que tem um trabalho lá grande a ser feito, né? Mas o time que foi, até a gente teve, né? Saiu a lista da chapa para o conselho, é um time muito bom, inclusive, né? O Piani e o Otávio estavam na Equatorial, né? Foram responsáveis por transformar a Equatorial no que ela é, né? Por um tempo. Então, né? O Pedro Batista, que é um outro gestor de mercado e que está envolvido em Eletrobras há muito tempo e é um cara muito bom, né? Também acho que tem a cabeça muito... Acho que tem uma cabeça alinhada, né? E acho assim, qual que é a diferença, né? Comentando um pouco o Ivan Monteiro, que acho que também essa questão política, né? Sim, porque é um ativo que não é ativo... Ele não é 100% privado, né? Você tem que ter Isso, exatamente. Ainda, né? E o Falcone, que para gestão de custo ali... Não, o time é sensacional. E eu acho que, assim, qual que é o grande... Já estava sendo feito um trabalho de saneamento importante, né? Que foi capitaneado pelo Wilson na Eletrobras. Só que quando uma empresa é estatal, né, quer dizer, de capital misto, mas você tem o controle estatal, você tem uma série de amarras, uma série de restrições, as pessoas ficam... Os processos são mais lentos, porque os executivos são receosos de ter alguma coisa, levar um processo, alguma coisa do tipo. Quando ela se torna, né, assim, uma empresa tocada de forma privada, mesmo que tenha o governo como acionista... super relevante, você tira essas amarras. Então as coisas andam mais rápido. E de novo, né? Lembrando, a Eletrobras, né? Uma quantidade enorme, né, de subsidiárias. Então tem um monte de coisa, né, para ser feita, né? De custos e de, assim, a tomada de decisão mais eficiente. Acho que com um time muito bom, tem tudo para ter um case especial, né? E eu acho que até nessa questão de resgate é importante. As ações que mais sofreram são ações de menor liquidez, né? Porque daí o fluxo de saída acaba machucando mais, né? Essa é uma outra questão que aconteceu em várias ações, né? Inclusive de IPOs recentes. E a Eletrobras se tornou uma ação tem uma capitalização muito maior, ação muito líquida. Então, de novo, assim, tem um caso micro especial, né? Nesse momento, né? Acho que bastante coisa a ser feita e acho que vai ser feita de forma diligente, então rápida. Então, quer dizer, não é que da noite para o dia você vai transformar uma empresa daquele tamanho. Mas você tem um case ali. Eu acho que daí é um caso muito interessante e é uma ação muito líquida. Então a gente gosta, é uma posição relevante para a gente. Interessante. No setor de utility a gente tem Eletrobras e tem Sabesp. E vão as empresas mais relevantes que a gente tem no setor de utilities, a gente gosta de Sabesp. Eu achei interessante que, como você que falou, não é um setor que costuma vir... Deixa eu falar de utilities aí. Não é uma coisa que fica uma coisa sempre meio e realmente tem cases bons aqui. Quando aparece muito Eletrobras, porque estava ali na transição de privatização. Sabesp também, alguns gestores, aliás, até escolheram como quadro de medalhas do clube. Mas a Equatorial e a antiga CESP é a primeira vez que aparece aqui. Mas estou achando interessante a abordagem, Constantino. Não sei se você tem alguma coisa de utilities também. Tem muita exceção aqui. A gente também tem Eletrobras e tem Equatorial. A Equatorial sempre foi um veículo importante para a gente. Interessante, cara. E Eletrobras eu concordo, assim, acho que tem um espaço grande para cortar custo, né, assim, até a gente usou o caso aqui de CESP, Aurem, né, assim, CESP depois de privatizada cortou custo mais ou menos 50% do PMSO, a BR Distribuidora, né, que agora é Vibra, também foi na casa de 40%, e como o Salomão contou, né, assim, a Eletrobras é uma estrutura muito mais complexa, né, com diversas subsidiárias, então, assim, eu acho que pegar esses valores, pelo menos como proxy mínima de 50% de redução de custo, parece bastante razoável, e aí tem um valor grande a ser gerado, né? É uma empresa que foi ficando menos complexa do ponto de vista de ativos, né? Muito baseada em geração e transmissão, que são ativos mais fáceis de operar, com menos riscos, né? Diferente da parte distribuidora, onde ela tinha bastante prejuízo com essas operações e foi vendendo ao longo dos últimos anos. Então, a gente acha que tem uma oportunidade legal aí também com downside mais controlado, né? E a governança, de fato, né, com esse novo conselho parecendo muito boa. Interessante. Vou encerrar o nosso bate-papo aqui com um tema super tranquilo, super consensual, eleições 2022.
Porque eu estou vendo um link de alguma forma natural. A gente está terminando aqui falando realmente de uma empresa que acabou de deixar de ser estatal, passou a ser privatizada, a Eletrobras. Agora, tem duas empresas relevantes na Bolsa que ainda estão do lado de lá e que têm sofrido, têm tido uma correção, em particular no mês de junho, e a gente vira o segundo semestre e não adianta. Pode ainda estar, o cenário lá fora está complicado, várias incertezas ainda no radar, mas teríamos que enfrentar uma eleição presidencial no Brasil. O que vocês quiserem comentar, mas a pergunta que mais eu tenho curiosidade aqui, representando também a outros membros do clube, é como lidar, como tratar ativo estatal agora nessa reta final de uma eleição, num ciclo eleitoral, agora que realmente tende a entrar em um período mais, vamos dizer assim, acalorado, e possível, provável ou não, mudanças de governo depois de outubro. Como tratar esse ativo em termos de abordagem de investimentos, no caso na estatal? Tudo tem seu preço, já tem muita coisa no preço ou não? Prefiro, como filosofia de investimento, nem olho. Petrobras e Banco do Brasil, Salomão. Olha, a gente tinha a Petrobras, né, carregou por um bom tempo, era uma posição relevante, junto com outras júniors de petróleo, né, mas Petrobras tinha um peso importante, e a gente optou por sair, mas nem tanto pela questão da eleição, que ainda estava... A gente saiu em meados de maio, mas por causa de todo esse barulho, né, de mudança de presidente, de discussão da política de preços, etc., a gente falou, bom, a gente está posicionado, a gente tem uma posição no setor de petróleo, mas a gente falou, cara, dado todo esse barulho, todo esse nós, acho que é melhor a gente evitar nesse momento. Então a gente saiu e trocou por outra. Então a gente tem uma combinação, né, de empresas um pouco... a gente gosta de 3R, né? A gente acabou optando também por ter empresas lá fora, né? O ETF, né, de empresas de petróleo lá fora, para estar mais... se eu quero estar posicionado na commodity, eu vou estar num ETF que é líquido, né, que é o XLE, de empresas de petróleo, então a gente tem isso também. Agora, Banco do Brasil acho que é um caso um pouco diferente, né? Por exemplo, Banco do Brasil a gente não está tendo nenhum barulho. Então a gente já quer, de novo, como eu falei, a gente saiu mais por causa do barulho muito forte em cima de Petrobras. Banco do Brasil não está tendo nenhum barulho. Banco do Brasil é um banco que está sendo bem gerido, tem uma exposição nessa questão de crédito, mais até tem a carteira, né? Tem uma componente de agro muito grande, que tem menos risco. O agronegócio está indo super bem, né? Tem um risco menor que que às vezes carteira de outros bancos, então, e está num valuation muito baixo, né? Num desconto para book value muito grande, né? Num múltiplo de PI muito baixo, que voltou para um nível de valuation que era de governos que eram considerados não tão friendly com o mercado, né? Então, especificamente a época do governo da Dilma. Então, você fala, putz... E até do ponto de vista de potencial uma intervenção de um novo governo, de forçar a concessão de crédito, etc. Você tem outros bancos estatais, né? Você tem a Caixa Econômica, você tem o BNDES, que daí são puramente estatais, né? Então a gente acha que um risco de potencial intervenção, né, é menor no Banco do Brasil, né? Na Petrobras esse risco é maior, né? Mas a gente nem saiu por causa foi por causa desse barulho mesmo. Sim. Agora, eu acho que... Banco do Brasil hoje você já olharia mais para comprar? A gente tem Banco do Brasil na carteira. A gente gosta do setor de bancos incumbentes, né? Então, o Banco do Brasil é uma das posições que a gente tem. Independente de ciclo eleitoral, preço é preço, valuation é valuation. A gente acha que está num valuation. Óbvio que você pode ajustar a posição de acordo com isso, mas a gente acha que a gente gosta do valuation, acho que é um ativo interessante e a gente está posicionado. Petrobras a gente optou por sair nesse momento. Perfeito. Constantino Fonseca concordam? Adicionariam alguma coisa, Constantino? Petro, sim, de fato, o risco chegando mais perto da eleição tá maior. Acho que isso explica um pouco da nossa redução. A gente acha que tem os dois lados, né, desse processo. Acho que, de fato, num governo Lula, o mercado teme, né, uma intervenção maior, não só na política de preço, né, para voltar a ter investimentos mais relevantes em áreas que talvez não sejam tão rentáveis para a empresa. Ao mesmo tempo, né, assim, se você não mexer muito na fórmula de preço da Petrobras, ou seja,
continuando o estilo do governo atual, né? De incomodado com o nível de preços quando o petróleo sobe muito, mas sem ter uma intervenção muito forte, né, direta, e a Petrobras conseguindo manter, de certa forma, uma precificação não muito diferente do que ela praticou no passado, tem um excesso de retorno muito grande, né? Então tem um pouco desses dois lados. O próprio governo, né, tem tentado colocar essa janela de privatização, a gente sabe que é muito difícil esse negócio, mas caso, né, vencedor, claramente vai ajudar na narrativa que vai ser construída. E eu acho que vários dos movimentos que estão sendo feitos, né, de você mudar tributo sobre os combustíveis, ajuda a atenuar um pouco o efeito direto na precificação, né? Então, assim, claramente tem bastante risco, né? Não é à toa que a empresa, no momento atual, poderia chegar a uma geração de caixa de quase 40% ao ano. Então, assim, é brutal o que está acontecendo. Também tem o efeito do preço de petróleo, não é o preço que as pessoas vão colocar para frente, né? Então, claramente, também tem uma queda de petróleo, mas mesmo assim a empresa é muito descontada. Então, por isso a gente tem uma posição menor, né? Reconhecendo os riscos, mas ainda mantém no portfólio nessa parte. O Banco do Brasil a gente não tem, já não tem há bastante tempo, e a minha única dúvida é que eu não sei o quanto do desconto ele está atrelado ao ciclo eleitoral, porque o desconto já acontecia, não aumentou, chegando perto da eleição. Eu acho que é uma discussão mais ligada, na nossa visão, à capacidade dos bancos incumbentes competirem, e no caso de um banco estatal, num mundo que você vai ter que competir nessa... na parte tanto de ser mais ágil na receita, de você conseguir reduzir mais custo, e acaba que os outros bancos privados tinham um retorno mais alto que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil acaba que no mundo que, se você tiver compressão de retorno e não conseguir cortar custo, sofreria mais, mas eu concordo que existe um desconto para o patrimônio que é relevante, né? Assim, tem um valuation mais contado, mas a gente interpreta menos, assim. Tive muita gente comentando para a eleição. Acho que a Petro nos parece talvez a eleição mais sensível para o bem ou para o mal com a eleição. Então, por isso até um pouco risco. Acho que essa eleição é uma eleição que as pessoas já estão vendo os candidatos muito claros e não está esperando uma mudança tão grande. Assim, acho que diferente de outras eleições que tinha... as pessoas falavam como binário ou bimodal, né? Que os valuations mudassem bastante. Eu acho que a Petro talvez seja uma que ainda tem essa sensibilidade maior. O único medo de eleição também que surge é quando você tem uma eleição, se ficar mais competitiva, né? As propostas acabam ficando mais agressivas, né? Então, a gente já está vendo um pouco, né? Nessa lado, alguns estímulos acontecendo. Então, o risco é a eleição estar disputada, a gente começar a ver propostas... tentando buscar mais esse eleitor, né? Prometendo mais coisa. Então, acho que é um risco que existe no cenário como um todo. Interessante, Fonseca. A gente, em geral, assim, investimento de longo prazo nessas empresas, a gente gosta mais dos extremos, né? Porque quando o cara fala, é muito bom, eu falo, cara, daqui a 4 anos roda uma loteria, você vai saber se vão gerir bem ou mal a empresa. Então, não dá para perpetuar esse negócio. Então, nos extremos, agora eu acho que o extremo está mais na ponta barata, né? Esses dois ativos, né? Petrobras menos de 3 vezes o lucro, tudo bem com a commodity alta, mas a gente acredita na commodity. E o Banco do Brasil 0,7 vezes book. Lembrando, tem toda uma competição bancária, talvez o prêmio do Itaú não justifique. Nesse caso, não tem prêmio nenhum, tem desconto. Então, mesmo que haja uma competição bancária maior, que eu nem acho que está tão forte nesse ambiente atual, com aumento de juros, né, queda de funding e a própria barateamento dos serviços bancários, né, acaba sendo menos incentivo para o governo entrar lá e tentar forçar na marra o negócio. Eu acho que acabam sendo proteções relativas, são ativos baratos. O problema é que agora, daqui até o final do ano, esse risco de eleição, por exemplo, o Banco do Brasil, se for mudar alguma coisa, demora muito tempo para afetar a carteira média dele, os resultados, é um transatlântico, né? Só que o mercado vai precificar na frente. Então, se ganhou um candidato que o mercado não gosta para o ativo, vai cair na hora. Então, você tem que carregar uma posição que se aguente o tranco, caso venha um resultado adverso. Agora, passado esse período da eleição, provavelmente vai ser um carrego muito interessante você pegar seja qualquer candidato que vença, né? Um de-risking, a não ser que realmente, que é muito provável que eu falo, passa o evento da eleição, você tem um evento de descompressão de risco, né? Então, às vezes, quando você vai comprar, já está lá no... Tem um alívio, né? Talvez atravessar as vésperas da eleição, alguma coisa assim, né? Mas a gente vê bastante valor e proteções, no caso da Petrobras, o estatuto prevê que se praticar um preço não privado, vai ter reembolso. Então, dá para tirar isso? Dá, mas demora. Primeiro tem que trocar o conselho, aí tem que tentar promover a mudança de estatuto. Então, o Bolsonaro começou a falar de mudança de lei das estatais, né? Que isso realmente afeta a forma que você
conduz a companhia. Então, isso foi pior, assim, quando você começa a fazer um retrocesso das medidas de governança que estão blindando a companhia hoje. Então, a gente sabe que é possível isso. Então, não é uma empresa blindada, efetivamente. Ela é blindada parcialmente por um tempo. Mas o preço atual, a simetria, parece bastante interessante. Só que você tem que ter um pouco de paciência. Sim. E essa história de comprar ETF lá fora, que a gente também faz, né? Estou começando a atacar lá fora também, né? Então, tá todos os governos, é um ambiente, está todo mundo... Pô, como é que pode ter esse preço? Que abuso, você não está investindo. E no Brasil começou a haver um risco de aumento de imposto. Que aí realmente pega na companhia, porque realmente é uma destruição de valor. Você não passa para o preço, né? O negócio e pega até a empresa privada, né? Então, pega a PetroRio, pega outras companhias. Então, é um tema interessante, assim, mas eu acho que os dois papéis hoje são... A gente tem em posições compatíveis com o risco que tem atual. E acho que podem cair, de fato, mais. Mas eu acho que eu até comento, eu estava em 2002, né? Eu peguei a eleição... O Lula. O Serra estava na frente, o Lula virou, e aí a gente tinha Petrobras, tinha Telecom, e Petrobras caiu. Eu falei, nossa, mas caiu 4 anos de lucro, né? O novo mandato inteiro, acabou o lucro da empresa. E eu brinco que hoje a Petrobras não pode cair isso, porque já não tem nem 3 vezes lucro. Então, não tem como cair e ficar negativo, né? Então, você está entrando num ponto melhor, assim. Acho que tem risco, mas tem bastante desconto. Acho que atravessar o período eleitoral vai ser interessante. Perfeito. Que encerramento, senhores, e que episódio. Agora preparem a emoção. Se por acaso você está acompanhando o clube até este ponto no Spotify, fique aqui a oportunidade de, assim que puder, acessar o YouTube, porque imagens emocionantes começarão. Agora, Liminha, adentre o estúdio do Clube da Exame Invest com o troféu, o polegar de vanádio. Veja os olhos do Salomão marejado, garganta embargada, palmas. Uma salva de palmas da mesa central do Clube da Exame Invest. Boa, Liminha, olha pra câmera. Olha quem é o Liminha. Grande Thiago Faganello. Quem que é o polegar? O polegar é do Liminha. Grande idealizador aqui do Clube da Exame Invest. Parabéns, galera. Muito parabéns, muito obrigado. Encerra-se aqui o episódio comemorativo do Pódio do Clube da Exame Invest. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.